Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos implementar o relacionamento um para um entre estudante e a entidade endereço. Então, nós vamos continuar aqui essa aplicação de CRUD, que nós já implementamos, que ela faz todas as operações de CRUD, que é salvar, alterar, remover e listar, e também a gente faz a busca. E nós vamos adicionar aqui um link nesta tabela para que nós possamos incluir um endereço para um determinado estudante. Então, como que será a nossa implementação? Esse aqui é o nosso diagrama de classe. Então, eu tenho um estudante, que nós já implementamos, e agora estou incluindo a entidade endereço. Então, essa entidade endereço, ela vai pertencer, um objeto endereço vai pertencer a somente um estudante, e um estudante, ele vai possuir apenas o endereço. Então, este relacionamento bidirecional que nós vamos implementar. Então, vamos ir aqui na nossa aplicação. E como a gente já está com a nossa aplicação pronta aqui, né, o nosso CRUD de estudante, nós possuímos já algumas classes implementadas. Então, nós já temos toda a parte aqui de controle de estudante, o modelo do estudante, o repositório, o serviço e assim vai. Então, antes de implementar, eu vou parar a aplicação para que nós possamos implementar e depois ele gere sem erro a tabela endereço no banco de dados já relacionada por meio de chave estrangeira com a tabela de estudante. Então, primeiro vamos vir aqui no nosso pacote modelo. O nosso pacote modelo ele tem apenas a entidade estudante. Clique com o botão direito, New Class. Vamos criar aqui o endereço. Clique em Finish. E o endereço, como ele vai ser uma entidade, vamos anotar ele como entidade. O endereço ele vai ter também uma chave primária aqui, igual de estudante. Então, por isso que eu vou copiar daqui e colocar aqui na classe endereço. O endereço ele vai ter atributos, três atributos: o logradouro, o número e o CEP, todos eles do tipo string. Então, já adicionei aqui o logradouro, o número e o CEP. Pronto, já temos os três atributos aqui digitados. Agora a gente vai colocar as validações. Vamos copiar as mesmas validações aqui do atributo string do estudante. Então aqui o nosso logradouro, ele deve ser informado e ele tem que ter no mínimo os 2 caracteres. O mesmo vai acontecer aqui com o número. Por que o número é string? Porque a gente pode ter, por exemplo, 251A, 251B e assim vai. Vamos colocar o número aqui. E aqui também a gente vai colocar o número. Agora, o CEP, ele já tem uma restrição um pouco mais específica. Ele vai ter que ter no mínimo 8 caracteres. E ele deve ser informado. Pronto. Digitados os atributos e feitas as validações, como a gente especificou aqui, agora a gente vai fazer esse relacionamento aqui um para um. Significa o quê? Como é bidirecional, aqui no estudante eu vou ter que ter uma referência de endereço. E aqui endereço eu vou ter que ter uma referência de estudante. Então vamos aqui na nossa classe endereço primeiro e vamos criar a referência de estudante. O que é uma referência? A gente vai criar aqui um atributo do tipo estudante. Agora a gente vai do outro lado da relação, no estudante, e fazer a mesma coisa, mas para endereço. Pronto, com isso a gente já fez o relacionamento um para um entre essas duas classes. Agora a gente tem que mapeá-las para que possa ser gerada a tabela e relacionar as tabelas no banco de dados. Nós vamos utilizar a notação on-to-on. Dê contra espaço para importar, já apareceu aqui. Vamos salvar e fazer a mesma coisa lá na nossa classe endereço. Agora aqui na minha classe estudante, eu tenho que definir, né, qual das duas tabelas no banco de dados que vai receber a chave estrangeira. Então eu decidi que a tabela que vai receber a chave estrangeira vai ser a tabela de endereço. Então essa tabela de endereço, ela vai receber a chave estrangeira do estudante. Então ela vai receber a chave primária do estudante como estrangeira. Então para isso, a gente tem que utilizar essa propriedade aqui, mapped by, e definir aqui o quê?
que do outro lado da relação, observe que eu estou aqui no estudante, no outro lado da relação, eu tenho um objeto que é do tipo estudante com este nome aqui. Então, este nome aqui eu tenho que colocar aqui numa Mapped by. Isso significa o quê? Que vai ser gerado a chave estrangeira lá na tabela que vai ser criada no banco de dados. Ou seja, ele vai pegar esse objeto aqui, pegar o ID dele, para colocar como chave estrangeira na tabela endereço. Então, por isso que eu tenho que colocar esse nome exatamente como ele está aqui do outro lado da relação, o nome do atributo. Agora, eu quero fazer o quê? Quando eu for apagar um objeto estudante, eu já quero que apague o seu endereço relacionado. Então, a gente vai utilizar aqui a propriedade cascade. E a gente vai colocar aqui o cascade type all. Pronto. Com isso, a gente já consegue fazer o relacionamento que gere as duas tabelas no banco de dados de forma relacionada. Então, vamos salvar aqui a aplicação. Vamos lá na aplicação rodando. Né? Primeiro vamos ter que rodar novamente aqui. Ficar com o botão direito do mouse. Java Application. Então a aplicação aqui ela já rodou. Observe que criou a tabela endereço e já colocou, né, na tabela endereço a restrição da chave estrangeira a chave primária do estudante vindo como estrangeira no endereço. Vamos verificar como que ficou o banco de dados. Um relacionamento entre as duas tabelas. Então vamos aqui no Application Properties e verificar que banco que é, ó, relacionamentos. Já estou com o PGAdmin aqui aberto. Vamos abrir aqui relacionamentos. Então esse aqui é o banco relacionamentos. Vamos dar um refresh aqui para gerar as duas tabelas. Observe, ó, já criou a tabela endereço e criou a tabela estudante. Vamos verificar o estudante. Clicar aqui em SQL. Então, observe que o estudante ele tem apenas a chave primária e aqui no endereço ele também tem a sua chave primária, só que além disso ele tem a chave estrangeira que veio da tabela de estudante. Então, o motivo dessa chave estrangeira ir para a tabela endereço vindo de estudante é porque nós fizemos esse mapeamento aqui. Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês e até a próxima aula.